frustrados ou impedidos. Irmãos, alguns dizem que a provação de Jó, como está lá registrado no capítulo 1 e capítulo 2, que ele perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens materiais e perdeu a sua saúde. Alguns dizem que ele sofreu cerca de 1 ano essa aprovação dele até chegar ao final. Nós não sabemos, a Bíblia não registra, são alguns cálculos que alguns biblistas fazem. No capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos que Jó, ele não atribui a Deus falta alguma pelaquilo que aconteceu na sua vida. A partir do capítulo 3, Jó faz muitas reclamações e amaldiçoa o dia que nasceu, amaldiçoa um monte de coisa que ele encontra pela frente e faz bastante reclamações. Até o capítulo 2, Jó não murmura, Jó não reclama, Jó diz: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até porque ele pensava que era Deus que tinha tomado dele, porque Deus não tinha avisado para ele a respeito daquelas ocorrências. Mas na verdade Deus não tirou nada de Jó, ele apenas pensou isso. Quem tirou foi o próprio Satanás, com a permissão de Deus. Então ele encontra logo mais 3 amigos dele, vêm ver com ele, ver o sofrimento dele. Ficou alguns dias sem se aproximar dele, devido ao mau cheiro, e viu o sofrimento dele. E depois começam então a falar muitas coisas que não era verdadeira a respeito de Jó. E Jó tem um debate ferrenho com eles. Eles falam de um lado e Jó fala do outro. Mais para frente aparece o 4º amigo de Jó, que esse já não veio condenando, mas porque ele era o mais novo, ele mesmo disse que, como ele era o mais jovem, ele não quis intrometer na conversa dos mais velhos. Isso lá para o meio do livro, ou um pouco mais, é que aparece esse amigo de Jó. E ele começa a dar uns conselhos e algumas conversas um pouquinho diferentes dos 3 primeiros amigos. Então Jó falou bastante coisas. Jó teve alguns momentos que ele foi arrogante. E no capítulo 38, então Deus faz perguntas e repreensões severas contra Jó. Depois você lê sua Bíblia na sua casa, que algumas pessoas pensam que Jó não pecou contra Deus na sua aprovação, né? Então, e Deus vai falando com ele a partir do 38 até o capítulo 42. E Jó escuta tudo que Deus está falando e quase não diz nada. Ele então foi entendendo que aquilo que aconteceu na sua vida fazia parte de um plano de Deus. Porque qual plano? O plano é que Satanás colocou em dúvida, dizendo que Jó servia a Deus por causa dos bens que Deus lhe dava. Tu também cerca ele de proteção, dá para ele tudo o que ele quer, desse jeito qualquer um te serviria. Agora tira tudo que é dele. Tirou então tudo que era dele. Agora tira a saúde na segunda etapa. Tira a saúde e tu vai ver que ele vai blasfemar. E tirou a saúde. Mas Jó, mesmo com as suas murmurações, ele não se desviou de Deus. Jesus dá o testemunho de Jó, dizendo que ele foi um homem paciente. Enfim, Jó então começa compreendendo o que estava acontecendo, que até o momento ele não sabia. Depois que Deus repreende ele e ensina várias lições, e diz: quem é tu para poder me ensinar? Se tu podes fazer isso, eu vou te perguntar, então você me responde. E ele então se calou, e Deus vai perguntando para ele.
E quando chega aqui no capítulo 42, ele então diz: respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Continua a leitura. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Quem é tu, Jó, que sem saber o que está acontecendo, sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade, Jó diz: falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes: escuta, porque eu vou falar. Deus diz para ele: farei pergunta e você me responderá. Deus questiona com Jó. Eu te conhecia, agora Jó diz, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino. Olha ele reconhecendo que ele pecou. E me arrependo no pó e na cinza. Mas voltando no versículo 2, Jó reconhece então que aquilo tudo tinha um porquê e que Deus não estava ausente naquelas ocorrências. Tinha um plano de Deus ao permitir que aquelas coisas acontecessem. Planos de Deus. Quem aqui sabe que Deus tem um plano na sua vida, diz amém. Às vezes nós desconhecemos os planos que Deus tem para nós. Desconhecemos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Mas o ser humano não vive sem planos, ou seja, sem planejar. Mesmo nós sabendo que Deus tem plano a respeito da nossa vida, tem projetos, mas nem sempre nós conhecemos esses planos. No entanto, o ser humano não consegue viver sem planejar. Então nós fazemos planos. O plano de alguns é construir uma casa, construir uma família, é fazer viagens, fazer uma faculdade, cuidar da própria saúde, cuidar dos seus afazeres, criar coisas, projetar, andar. Os planos, muitas vezes, em torno da nossa vida, são dezenas de planos. E não tem nenhum problema planejar. Esses planos, muitas vezes, são o que nós chamamos de sonhos. O problema é quando nós fazemos planos nossos sem conhecer os planos de Deus. Porque quando a Bíblia diz que tudo que a gente pede para Deus, a gente recebe, que a gente clama e Ele vai ouvir, isso só acontece quando esses pedidos fazem parte de um plano de Deus. Podemos planejar, projetar, mas antes de o cristão fazer seus planos, ele precisa descobrir se esses planos fazem parte da vontade de Deus. Quando nossos planos têm a ver com os planos de Deus, com a vontade de Deus, aí se cumprirá a palavra: tudo que lhe pedir em oração, crendo, recebereis. Porque Deus não vai nos dar, não é a vontade de Deus responder, nos conceder aquilo que foge dos seus planos. Claro que para chegar até o cumprimento desses planos, pode ter alguns caminhos que nós não desejamos. Só que os planos que nós criamos para nós, sempre nós pensamos na altura, no nível elevado, muito dinheiro, na beleza do cumprimento dessas coisas. A gente não pensa nos percalços, nas dificuldades, nas batalhas, nas perseguições, nos conflitos. A gente não pensa nisso. A gente pensa sempre como mil maravilhas. Vou entrar na faculdade, estudar, tirar 10 nas provas, fazer curso, daqui a pouco alguém me chama, levei o currículo, e eu vou lá e entro na empresa, pronto, acabou.
mas nem sempre é assim que acontece. Mesmo esses planos sendo da vontade de Deus, olhe para as Sagradas Escrituras e veja as pessoas que Deus tinha um plano na vida dela, e contemplem esses planos se cumpriram, esses projetos aconteceram na vida de alguém. Mas perceba, do começo da vida dessa pessoa até se cumprir esses projetos, a carreira, o percurso, o curso da sua história, como isso se deu, aconteceu. Não foi assim, eu estava lá em paz, na bênção, tudo mamão com açúcar, como diz a gíria, e de repente chegou uma promoção na minha vida. Não é assim que acontece ou aconteceu. Veja os planos de Deus na vida de José. José sabia que era um plano de Deus. Os pais de José também sabiam. Os irmãos de José também já desconfiavam. E José jamais imaginaria que para chegar onde ele chegou, para ser o governador lá do Egito, que ele teria que ser traído e vendido pelos seus irmãos, e quando chegar no Egito, ser caluniado, ser perseguido, tentaram seduzir José, e por causa disso José foi parar em uma prisão. Os planos de Deus são os melhores, mas eles não acontecem como a gente espera. Mas qual é a diferença disso? É que se o que Deus, os planos da nossa vida sendo de origem divina, por mais que você passe por conflito, por batalha, se você ficar firme, você sempre será um vencedor no final da história. Porque se faz parte da vontade de Deus, Ele já sabe como é que você vai reagir e já projetou também uma forma de te guardar, de proteger e de aperfeiçoar a obra na minha e na sua vida. Agora, quando os projetos são nossos, nós não sabemos como resolver quando as questões difíceis vierem, porque elas virão. Uma pessoa, imagina um jovem com 16 anos, já começa a pensar, muitos deles, em ter um carrão. Na geração antiga, as pessoas tinham 30, 40 anos, nunca passava na cabeça da maioria dos homens, que as mulheres pensavam menos ainda, hoje é um pouco diferente, em tirar uma habilitação. Antigamente, hoje, com 16 anos, uma boa parte dos adolescentes já pensam nisso. Em algumas escolas, tem mais mulheres tirando a sua carteira, a sua habilitação, mais do que homens em alguns lugares. Antigamente, você fosse ali, poderia ter, ali nas primeiras aulas, não tinha mulheres ou quase nenhuma. Mas hoje, alguns dizem que dependendo o momento, o período do ano, já pode existir mais mulheres. Então se mudam. Mas o que as pessoas não pensam, que elas vão ter que trabalhar para comprar o veículo, para comprar o seu carro. O que as pessoas não pensam, que elas vão gastar com manutenção. Está querendo o seu plano na sua vida, cumprir o seu próprio plano, e que vai ter contratempos, e que vai ter vezes que você vai viajar e o carro vai quebrar e você vai passar a noite na rodovia, e depois no outro dia, em que talvez o socorro vai vir. A pessoa não pensa que ela poderá perder esse veículo, ficar sem. Eu tinha um Gol, o primeiro carro que eu comprei, a gente fica meio bobão, né, Cristian? Você comprou o seu primeiro, não sei se está bobo até hoje. E aí, eu ia trabalhar, e o carro estava meio seminovo. Você acredita que eu levava uma capa de proteção, deixava perto do galpão e cobria o carro por causa da sujeira que ia sair da obra? Coisa que eu acho que só eu fiz isso na vida, nunca vi ninguém fazendo isso. Levava uma capa plástica e cobria o carro, tanto bobeira, que a gente sabe que isso a gente faz só por um pouco tempo. Tinha um Gol, trabalhando para um irmão que construía galpões, outros tipos de negócio, tudo bem. E eu tinha que levar um pessoal para trabalhar para esse irmão. E ele viu que a peãozada não tinha aquele cuidado para entrar no carro, não era carro novo, né? O carro já ia
2002, então na época o carro já era aí uns 10 anos de uso, talvez. Mas ele falou para o povo não sujar o seu carro. Mas antes de ele falar isso, eu estava lá em casa, de repente chega ele na porta de casa, bate palma, chega com a Paraty e diz que aquela Paraty era para mim, para que eu não levasse pessoal no meu carro e que eu usasse a Paraty. Estava dando um carro para mim. Então, eu já tenho um carro, agora é 2. A Paraty funcionando muito bem, a gasolina, claro que era carburador, o carro mais antigo. E aí a gente inventa fazer uma viagem para Minas Gerais. E antes de viajar para Minas Gerais, uns 15 dias antes, eu vendi a Paraty, porque eu já tinha parado de trabalhar para o irmão, não estava mais mexendo ali, precisando ter 2 carros. Vendi a Paraty e a gente foi viajar. E na volta, bateram no carro, o Gol, deu PT do carro. Graças a Deus que ninguém se machucou, só ficou a marca dos cintos nos meus sobrinhos e na minha cunhada que estava vindo atrás por causa do impacto. A gente estava a cerca de 65 em Betim, Minas Gerais, uma via que era 70 por hora e a gente não estava na velocidade máxima, uns 65, 60 por hora mais ou menos. Alguma coisa apareceu na frente de uns 5 carros na minha frente, confundindo aquilo com uma borracha de pneu de caminhão que tinha voado na frente deles. Todo mundo foi freando e eu sendo o último. O carro que estava penúltimo na frente era um Palio. E aí eu estava freando já no limite. Eu, minha esposa, minha cunhada e os adolescentes, filho da minha cunhada, junto com ela ali. Aí veio uma cegonha numa via que ela não poderia estar, tinha que estar na primeira ou na segunda. Eu estava na última esquerda e ela estava onde estava proibido uma cegonha, um montão de carro em cima dela. Aqueles carros, né, você sabe, que carregam outros carros. Pegou de jeito no Gol atrás. As portas tiveram trabalho para se abrir. O step ficou preso atrás, não teve como tirar se caso quisesse. Como empenou as partes principais do carro, a estrutura, então o carro deu PP. E a gente voltou para casa, viajamos. 15 dias antes estava com 2 carros. Uns dias depois, não tinha nenhum. Nós não sabemos o que pode acontecer. E por isso nós temos que estar dentro do plano de Deus. Porque se a gente estiver possuindo algo dentro dos planos de Deus, por acaso o inimigo vier tirar de nós, nós saberemos que Deus nos dará outro de volta. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu 10 filhos num dia. Num dia perdeu muitos milhares de animais, milhares. Mas no final, Deus deu a ele tudo em dobro. Só não os filhos, né? A esposa, alguns dizem que a esposa continuou sendo a mesma. Se acredita, a Bíblia não deixa muito claro, mas dá a entender que ela continuava sendo a mesma. Então teve 20 filhos com ele. Sendo assim, então o que nós precisamos entender é o seguinte: porque se estivermos dentro dos planos de Deus, você vai conseguir se sentir confortável mesmo nas batalhas, se você entender que o que está acontecendo na sua vida faz parte de um plano de Deus, maior do que o que você tem, do que você perdeu, é o Deus que te deu e poderá te dar novamente. Se você perdeu alguma coisa, se alguém tirou de você, não se preocupe, porque maior é Deus que tem para nos dar do que o diabo para tirar da nossa vida. Glória a Deus. Então é isso que nós precisamos entender e nos confortar. O homem ainda não tinha recebido nada do que tinha perdido, mas apenas ele diz: eu sei que tu pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você perder algo de Deus ou perder algo da sua vida não significa que Deus foi vencido. Não, Ele tem um plano, ainda que parece
dá tudo errado. Nós temos que aprender a confiar em Deus, meus irmãos. Ficar tranquilo, ficar firme. Nós não somos pessoas desesperadas tirando a própria vida por causa de alguma coisa, de um bem material. Existem pessoas tão desesperadas por pouca coisa na vida, porque a sua vida não é focada. Olha, eu perdi isso aqui, mas eu não vou me desesperar, porque eu compreendo os planos de Deus para minha vida. Você compreende os planos que Deus tem para a sua vida? Ou apenas sabe que Deus tem algum? É preciso descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. E para isso nós temos que buscar, como diz a Bíblia, uma mente renovada para compreender a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Mas isso é quando a gente compreende esse plano. Quando a gente não compreende, parece algo aterrorizador. Imagina Deus falando para Jó antes. Se Deus falasse para Jó: Jó, eu tenho um plano para te dar no final o dobro do que você tem, mas para isso você vai perder seus 10 filhos. Jó jamais aceitaria ou compreenderia isso, ficaria com medo, não sei qual seria a sua reação. Então por isso eu digo para os irmãos nessa noite: se algo conflitante, algo que traz sofrimento está acontecendo na sua vida, procura saber se isso faz parte do plano de Deus, porque quando você descobrir se isso faz parte do plano de Deus, você saberá como orar. E Jesus chegou a dizer para Deus assim: ó, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus sabia que fazia parte de um plano de Deus. Mesmo ele com aquela dor, com aquele sofrimento, ele disse para os seus discípulos: ninguém tira a minha vida, eu mesmo que vou entregar a minha vida. Porque ele sabia que isso fazia parte do plano de Deus. Porque quando a gente sabe que algo faz parte do plano de Deus, quando acontecer alguma coisa indesejável, sabe o que acontece? A gente não vai questionar, a gente não vai murmurar, porque nessa hora, se murmurar, é a pior coisa que você pode fazer, porque aí a sua luta pode ser aumentada, ela pode demorar, se acabar. A murmuração atrasa a vitória na vida de qualquer ser humano. Observe bem, quando você ouve uma pessoa que vive reclamando, sempre está com pendências não resolvidas. Porque o próprio Deus se cura. Se Ele está usando aquela situação para tratar com a gente, e a gente fica esperneando, ao invés de procurar saber a sua vontade, Ele segura a rédea e não deixa o nosso processo avançar. Tem coisa que faz parte da vontade de Deus, tem coisa que Deus quer te dar, e Ele já está trabalhando, mas se você reage errado, Ele segura os processos. Ele não deixa avançar, porque Ele quer nos dar uma lição com aquilo. E se a gente está reagindo, não está na hora de se concluir aquele trabalhar de Deus. Então sempre fique atento, porque existem coisas na vida que a gente não entende o que Deus está fazendo, ou que Deus está permitindo. Às vezes não é a mão de Deus realizando, mas é as mãos de Deus permitindo acontecer. Perseguições, afronta, calúnia, desaforo, incompreensão. E Deus está dizendo: eu estou observando e vou aproveitar essas circunstâncias para trabalhar na vida dos meus filhos. Mas tem uns que não pode a perseguição parar agora, porque vai terminar o processo sem finalizar o que eu quero.
quantas cabeçadas nós damos na vida por não compreender os planos de Deus. É preciso analisar, é preciso buscar compreender, porque aí quando a gente compreender o que está acontecendo e entender que Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos nos alegrar em fazer como Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, lá nas bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurados sois quando falarem todo mal contra vós por minha causa. Quando isso acontecer, pule de alegria, regozije no Senhor. Se o que você está passando é por causa de Jesus, então regozija-se nele, e a vitória será sua. Por quê? Porque se alegrar e não ficar triste? Porque quando você fica triste, você fica uma pessoa fraca, biblicamente falando. Quando você se alegra, você se torna uma pessoa forte. Como diz a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é Deus ficar alegre que é a nossa força, é a alegria de Deus em nós. Se você estiver alegre, você será fortalecido. O povo tinha voltado da Babilônia, o povo estava triste quando leram a lei diante deles e perceberam quanto eles estavam afastados de Deus. Está lá em Esdras, capítulo 10. Então eles começaram a chorar, porque perceberam o quanto estava distante de Deus. Porque na Babilônia, aquela nova geração, não tinha alguém, um sacerdote, para estar falando a palavra. E quando voltaram para a sua terra, quando eles vieram para a terra dos seus pais e perceberam o quanto estavam desviados de Deus, começaram a chorar. E eles começaram: olha, não chore, festejem, mate o cabrito, chame o seu colega, seu amigo que não tem condição e coma. Vocês têm que festejar, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Glória a Deus. Se você conhecer alguém que vive cantando, vive alegre, essa é uma pessoa forte. Se você conhece alguém que só vive chorando e cabisbaixo, essa é uma pessoa fraca. E aí é onde vem a palavra de Deus dizendo: diga o fraco para si mesmo: eu sou forte. É preciso entender isso, meus irmãos. Só que quando a gente não compreende os planos de Deus, os projetos de Deus para a nossa frente, tudo o que acontece, a gente fica blasfemando, xingando, colocando culpa em todo mundo, culpa no diabo, culpa no irmão, culpa o pastor, o pai, a mãe, o marido, o vizinho. Tem coisas que acontecem na nossa vida e não tem capeta, não é Deus também, não é o vizinho. Tem coisa que é comum da vida. Como eu, esses dias, os irmãos sabem, a gente estava se preparando para ir para a igreja, e quando eu fiz uma volta na rua, o eixo ali da mocinética quebrou, não a mocinética, o eixo. Coisas que as pessoas lá falaram que não é comum isso acontecer. Mas como era uma peça que o antigo dono do carro já tinha colocado usado, né? Não tinha dado pancada, não tinha empinado, não tinha nada de pancada, quebrou. Aí na hora do ensaio eu tinha feito uma solda lá, né? Aquele soldador de segunda linha. O negócio estava vindo para o ensaio, quebrou a solda. Eu digo: agora eu vou fazer uma com a camponeira, eu quero ver quebrar. Coloquei a solda e grudei solda para tudo que eu canto, até chegar no mecânico. Aí eu vou ficar dizendo: não, é Deus me provando. Até porque Deus sabe que isso não vai me levar a murmurar, nem ficar chorando, nem ficar reclamando para ninguém, porque Deus já sabia. E não deixei de cultuar. Só perdi o ensaio aqui, mas as irmãs conseguiram ensaiar e tudo bem, já está consertado. Aí se quebrar, a gente conserta de novo. Se não quer dinheiro, eu peço para vocês. Amém? Então nós precisamos cuidar com esse assombro, que se está vindo para a igreja, deu uma topada numa pedra daqui, o capeta está furioso comigo. Sabe o que acontece? O inimigo vai gostar de ficar na sua cola. Você fica só atraindo demônio para a sua vida, só fica invocando mal, porque uma pessoa que tudo é o diabo, você está invocando. Pode observar que as pessoas que vivem falando isso sempre tem alguma assombraçãozinha para lhe acompanhar. Por quê? Porque isso é um tipo de invocação. Agora, aquele que invoca o nome do Senhor, como diz a Bíblia, aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. E se você invocar o nome do inimigo, será perseguido. Então o inimigo terá o prazer de você colocar a culpa em tudo, que é ele. Tem vezes que foi você que não olhou para o chão, aí coloca a culpa no capeta. Só se você ficou endemoniado, né, nesse sentido. Então, meus amados irmãos, descubra qual é o plano de Deus para a sua vida. E não importa o que acontecer, você dirá: eu sei que tu pode todas as coisas e nenhum dos teus planos, ninguém pode impedir. Agora, o diabo pode impedir os seus planos. Os seus planos podem ser frustrados. Os de Deus, não. Saiba disso. Se for frustrado na sua vida, não foi os planos de Deus, não foi os projetos de Deus. O nosso sim, porque os planos do homem não tem segurança alguma. Como foi dito aqui nessa noite, maldito o homem que confia no homem, ou confia na humanidade, ou confia na natureza humana. Não é um maldito homem que confia no outro, não é isso. Lá de Jeremias 17,5, maldito o homem que confia na natureza humana e faz disso a força do seu braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Porque quando a gente faz plano que só envolve o ser humano e Deus não faz parte, pode ter certeza que a frustração poderá vir. É por isso que quando alguém vai casar, procura saber dos planos de Deus. Alguém vai entrar numa empresa, procura saber os planos de Deus. Alguém quer ser obreiro, procura saber os planos de Deus. Alguém vai fazer uma viagem, procura saber os planos de Deus. Porque para quem anda segundo os planos de Deus, tudo nessa vida tem um sentido espiritual quando andamos dentro dos planos de Deus. Vamos terminar aqui porque nós temos período de oração daqui a pouco e a hora já mandou parar. Mas fique firme. Procura saber os planos de Deus para a sua vida, porque aí não importa o que aconteça, o vendaval virá. Escute só, Deus nos experimenta, Deus nos testa. Deus tem vezes que Ele dá uma cutucada na gente. Deus analisa o nosso coração. Deus nos coloca, como antigamente os irmãos falavam, hoje falam um pouco, mas Deus às vezes nos coloca em algum estreito para poder ajustar a nossa vida, para que nesse ajuste estejamos habilitados para encaixar dentro dos seus planos. Fica de pé. Que os planos de Deus sejam a prioridade da nossa vida. Como diz o hino, os planos de Deus são melhores ou maiores, melhores que o meu.